tarde, graça e paz. Que bom que podemos estar aqui mais uma vez, dando início ao nosso culto de 12h15, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Pai. É uma alegria poder compartilhar da palavra do nosso Deus, de podermos ser edificados pela graça do nosso Pai. E nessa tarde nós estaremos dando início a esse culto para a honra e glória do nosso Deus. E para isso eu gostaria de te convidar a chamar a sua família, a compartilhar esse vídeo para que todos aqueles que possam receber esse vídeo possam se achegar e cultuar, louvar ao nosso Deus junto conosco. E eu te convido a gerar expectativa no seu coração daquilo que Deus irá falar contigo nessa hora. Certamente o Senhor já tem ministrado a sua palavra e Ele continuará falando conosco nessa tarde, nesse dia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Apenas o versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. A palavra do nosso Deus nos diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavra do nosso Deus. Quando nós nos dispomos na nossa vida, no nosso coração, buscarmos ao Senhor, nos achegarmos ao Senhor, poder ter esse encontro com o nosso Deus, nós o encontramos quando buscamos de todo o nosso coração. Por isso, neste dia, é preciso abrirmos o nosso coração, ir atrás e de encontro do nosso Mestre, porque o Senhor, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele reina na minha vida, Ele reina na sua vida, Ele se encontra na sua casa. Então é momento de declararmos que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor, que o nosso coração é do nosso Deus, e Ele está aqui. Ele tem liberdade na nossa vida. Por isso, nós precisamos fazer o que esse versículo nos diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É momento de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. É momento de nos achegarmos a Deus e darmos a Ele o controle da nossa vida. Podermos declarar: essa casa é tua, essa casa te pertence, a minha vida está nas tuas mãos. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a ter um momento de oração, um momento de louvor e um momento de gratidão ao nosso Pai. Que nesse momento você possa consagrar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, a sua família, a sua casa nas mãos do nosso Deus. Que nesse momento você possa ser grato ao nosso Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que creem no seu santo nome. E nós estamos aqui declarando que a nossa fé está posta em Deus, que nós acreditamos no Senhor. Então, acredite. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, porque o Senhor tem renovado as nossas forças todos os dias, tem permanecido ao nosso lado, nos ajudado a continuarmos caminhando, Deus. Muito obrigada pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua visita na nossa vida, porque o Senhor tem vindo ao nosso encontro, o Senhor tem feito morada na nossa casa e em todo momento tem entrado com provisão no nosso lar. Muito obrigada, Senhor, porque em todas as coisas
vezes nós vemos a manifestação do Teu amor, a manifestação da Tua graça sobre a nossa vida, porque a Tua misericórdia se renova de manhã. Muito obrigada, porque a nossa alegria vem do Senhor, ó Deus. Nós somos gratos a Ti. Nós queremos Te louvar, ó Deus, e neste dia nós queremos Te entregar o controle total da nossa vida, ó Deus. Queremos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para que o Senhor venha morar em nós, ó Pai, para que o Senhor tenha liberdade em nós, ó Deus, para que Teu Espírito Santo possa passear no nosso meio, tocar o nosso coração. Queremos sentir o toque do Teu Espírito Santo. Queremos ser ungidos pela Tua mão poderosa, ó Pai. Queremos ser fortalecidos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós acreditamos em Ti. Nós queremos declarar, ó Deus, que tudo que nós temos, tudo quanto nós somos, ó Pai, Te pertence, é do Senhor. Consagramos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa casa nas Tuas mãos, Senhor. Entra aqui, ó Deus, entra na nossa casa, mora conosco, ó Deus, se faça presente na nossa vida. Queremos compartilhar contigo, ó Deus, as nossas alegrias, ó Deus, nos refugiarmos nos Teus braços, ó Pai. Ó Deus, queremos descansar em Ti. Queremos, ó Pai, poder sentir o Teu Espírito Santo, ouvir a Tua voz, receber a Tua palavra, sermos edificados por Ti. Seja conosco nessa tarde, ó Pai. Venha nos abençoar, venha abençoar o nosso culto, venha abençoar cada vida, cada coração que está aqui. Porque nós queremos Te buscar de todo o nosso coração e queremos nos encontrar contigo, Deus. Queremos ter esse encontro maravilhoso nesse dia de comunhão, de graça, ó Deus, de relacionamento contigo, Pai. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa estar aqui presente no nosso culto. E eu te convido com essa alegria no coração, louvar o nosso Deus e declararmos: eis minha casa, essa casa é tua. Que nós possamos louvar ao nosso Deus. Então se levante se você estiver sentada, se você estiver num momento de comunhão com a sua família, cante o nosso Deus, louve ao Senhor. Essa casa é tua, ó Deus, a minha casa é tua. Vem morar, vem se achegar, ó Deus, no nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra Teu vento
continuar louvando o nosso Deus, declarando que essa casa é a casa do Senhor, que nós deixamos aberta a ela para que o Senhor venha reinar em nós, venha reinar no nosso meio, Deus, que o Senhor se faça presente na nossa casa, Deus, que o Senhor venha ser conosco, Pai, Deus, venha nos incendiar, Deus, venha derramar sobre nós da Tua bênção, da Tua graça, Pai, essa casa é Sua casa, nós queremos Te convidar a se fazer presente, a morar conosco, a compartilhar de tudo na nossa vida, Deus, seja conosco, Deus, no nome de Jesus, amém. E eu quero te convidar para passarmos um momento da palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Estaremos fazendo a leitura do verso 41 ao verso 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, a palavra do nosso Deus nos diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Palavra do nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar através da sua palavra e que nós possamos guardar os seus ensinamentos no nosso coração. O Senhor, Ele tem ministrado todos os dias a sua palavra nas nossas vidas e que nessa tarde não seja diferente. No nome de Jesus. Quando nós tratamos de Davi e de Golias, é um tema muito conhecido que desde crianças nós aprendemos a história de como Davi venceu Golias. Mas essa história é muito profunda e ela traz um ensinamento muito importante na nossa vida. Para nós entendermos toda essa história, é preciso lermos no capítulo 17 completo, desde o início, para entendermos tudo o que se passava naquele instante. E a palavra do nosso Deus, no capítulo 17, nos diz que se ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra e se congregaram, se acamparam em um lugar, um monte, e o exército de Israel, os israelitas, também foram à guerra e se acamparam do outro lado do vale, e havia um vale no meio deles.
Isso é comum no tempo de Davi, das guerras, de como acontecia o confronto entre os povos. Eles se acampavam em lugares altos, em lugares diferentes, um na frente do outro, e no meio deles tinha uma planície, tinha um vale, e eles desciam, se confrontavam, pelejavam, e se chegar à noite, eles se retiravam novamente aos seus acampamentos. E havia duas formas de combate para definir uma guerra, para definir a vitória de um dos povos. Era o combate corpo a corpo, ou seja, que todos se enfrentavam contra todos. E tinha também o combate que era o duelo, que eles escolhiam o melhor soldado de cada povo, de cada exército, e eles se enfrentavam em combate. E aquele que ganhasse, o povo seria vencedor, o exército seria vencedor. E nesse momento, então, nós vemos a segunda forma de combate apresentada para nós, porque diz a palavra do Senhor que ambos os exércitos se acamparam em montes diferentes e havia uma planície. E diz que aí, então, se apresentou um filisteu, um soldado do exército dos filisteus. Ele chamava-se Golias, e ele ia de encontro ao exército de Israel e começava a afrontar o exército de Israel, a amedrontar o exército de Israel. Ele começava a insultar, ele começava a falar com o exército de Israel para que alguém pudesse se apresentar para entrar em guerra e combate com ele. E Golias, a palavra do Senhor o apresenta como o gigante Golias, porque Golias, segundo essa palavra, nos diz que ele era um guerreiro de altura de 6 côvados e 1 palmo. Quando nós buscamos quanto que seria 6 côvados e 1 palmo? Aproximadamente 3 metros. Então, um homem de 3 metros, gigante para nós, porque nós, por exemplo, eu tenho 1,55. Imagina eu me enfrentando um Golias, um homem de 3 metros. Eu não chego nem na cintura, não é verdade? Então, da mesma forma, o exército de Israel, eles vinham Golias como um gigante, um homem muito grande. E além disso, ele era forte, porque diz que suas vestiduras eram pesadas, o seu capacete era pesado, e ele ia de encontro com o exército de Israel, e ele afrontava o exército de Israel, e ele colocava medo, e ele ia lá e começava a falar com o exército de Israel que não havia nenhum homem que pudesse o vencer. E o exército de Israel, eles temeram pelas suas vidas. A palavra nos diz que eles passaram 40 dias suportando os afrontos de Golias. Ninguém deles se apresentou dizendo: eu vou, porque eu estou com Deus e eu vou vencer. Eles temeram pelas suas vidas. O rei Saul temeu pelo seu exército. Eles tinham medo porque eles viram Golias ali, grande, gigante, se apresentando com presença. E eles não o quiseram enfrentar. O filisteu ameaçou o povo de Deus. O filisteu afrontou o povo de Deus. E eles temeram pelas suas vidas. E nesse momento em que o relato na nossa Bíblia nos apresenta o combate, esses 40 dias que estavam se passando, e Golias todos os dias indo lá no vale, afrontando, ameaçando o povo de Israel, insultando o nome de Deus, e ninguém que se levantava. Nesse momento, a Bíblia nos apresenta um rapaz que apacentava ovelhas, que tinha por ofício cuidar das ovelhas. E a Bíblia nos apresenta então Davi, um homem de pequena estatura, um homem que não era guerreiro, que ele cuidava das suas ovelhas, era o menor dentre 7 irmãos. E a palavra nos diz que o seu pai o chama Davi e lhe diz: vai,
onde o exército de Israel está se acampando, pois os seus irmãos estão lá. Leva comida para eles, leva água para eles e me traz notícias dos seus irmãos. Davi só foi ao lugar de combate porque o seu pai tinha lhe enviado com comida e para trazer notícias. Ele não era guerreiro, ele não tinha intenção de combater. Ele foi lá obedecendo seu pai. Ele deixou as suas ovelhas a cargo de um rapaz e foi lá. E quando ele chegou, diz a palavra que o exército de Israel, eles estavam gritando para ter o combate, para que todos pudessem se enfrentar. Porque certamente eles pensavam que se houvesse um combate entre todos, mais de uma pessoa poderia se enfrentar contra Golias e o vencer. E eles queriam isso. E além do mais, diz a palavra que Saul, ele tinha oferecido o reino, a sua casa e a sua filha, as suas riquezas para aquele que fosse capaz de enfrentar Golias. Nós vemos então nesse relato que o rei Saul, mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo conhecendo Deus, ele depositou as suas forças no reinado, no poder, no dinheiro e não na capacidade, no poder de Deus. E nesse momento se apresenta Davi. Ele vai e observa o que estava acontecendo e ouve as palavras afrontosas de Golias. E Davi, um moço, um rapaz de pequena estatura, magro, ele não teve medo. Foi o único homem naquele momento que não temeu Golias. Ele olhou para o exército e disse: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão com medo? Vai, se levanta, porque nós somos o exército de Deus. Nós estamos lutando em guerra no nome do nosso Deus, do Senhor dos exércitos. E ninguém se levantava e todos mandavam Davi se calar. E Davi não se cala e ele continua dizendo: Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória, nós precisamos nos enfrentar. E então Saul chama Davi e Davi dispõe-se no seu coração de se enfrentar com Golias. E aí que chegamos a nossa passagem que acabamos de ler. Davi é vestido de armadura e ele ainda reclama, dizendo: eu nunca vesti isso, porque Davi não era guerreiro. Mas nas suas palavras nós podemos ver a confiança que Davi tinha em Deus. Davi dependia unicamente do Senhor. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor. Ele foi à guerra, ele foi a combate. Ele sendo apresentado como um moço ruivo e de boa aparência, ou seja, uma pessoa que não ia para combate, que não guerreava, que não pelejava. Mas Davi foi lá e ele falou: eu vou te vencer, Golias. No nome do Senhor dos exércitos eu vou te vencer, porque a vitória Deus já garantiu, porque essa guerra pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus dessa guerra e Ele me dará a sua cabeça. Davi foi lá, não foi com espada, não foi com escudo, ele foi lá com Deus. Ele foi lá com Deus do seu lado. O Senhor estava com Davi e ele sabia. Davi tinha confiança total em Deus dos exércitos, o Deus daquela guerra, porque a vitória já era de Davi. E nós podemos aprender com essa atitude de Davi. Nós muitas das vezes na nossa vida atravessamos por lutas, por guerras e tomamos a atitude do exército de Israel, de termos medo, de recuarmos, de ficarmos somente no nosso canto, com medo daquele gigante, com medo daquela guerra. Nós temos medo de nos enfrentarmos. Mas saiba que Deus está do seu lado. Você não está sozinho. A luta já está vencida. A guerra já acabou, porque o Senhor já te deu a vitória. Se nós andarmos com Deus, Ele nos dá a vitória. Davi era pequeno.
Golias era maior que Davi. Mas Davi não estava sozinho, ele estava com Deus, que era muito maior que Golias, muito mais forte que Golias, era todo poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, o Senhor do seu povo, que se manifesta nas suas vidas, que dá força, que dá poder, que dá unção, que ajuda, que dá a vitória. Davi sabia disso e ele foi até Golias e ele acertou com uma pedra na testa. Diz a palavra, antes que Davi tinha preparado o alforje, colocando as pedras no alforje. Ele não se valeu de espada, ele não se valeu de escudo, ele se valeu da força do Senhor, porque tudo que estava no alforje de Davi iria ser uma arma contra Golias, porque era o Senhor que estava lutando por Davi. Era o Senhor que era o seu escudo, a sua espada, a sua fortaleza, o seu general. O nosso general é Cristo. E nós precisamos entender essa palavra, que não precisamos temer, não precisamos ter medo. Mesmo que se levante um Golias na nossa frente, mesmo que estejamos sem guerra, não tenha medo, porque o Senhor está do nosso lado. O Deus, o nosso Pai, Ele está conosco, lutando ao nosso lado, braço a braço, e nos dando forças, nos dando as armas necessárias, sendo o nosso escudo, sendo o nosso general, nos dando estratégia, sabedoria. Mas nós precisamos ter a atitude de Davi, de confiar no Senhor, de acreditar no Senhor, de termos a certeza no nosso coração do poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nada pode nos acertar. Quando Golias se dispôs de ir contra Davi, Davi atacou com uma pedra que chegou na sua testa, na testa de Golias, e ele caiu com o rosto em terra. E assim como Davi disse, queria vencer Golias, e toda essa multidão saberia que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, estava com ele. Davi cumpriu a sua palavra, porque ele tinha certeza no seu coração que o Senhor já tinha lhe dado a vitória. Da mesma forma, o Senhor já tem nos dado a vitória. Se nós andarmos com Cristo, se nós dependermos de Deus, nós já temos a vitória garantida. Nós sairemos ilesos. Nós não iremos nem ter uma ferida, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. É Ele que nos conduz, Ele que nos ajuda, que nos anima, que nos conduz no caminho certo, que nos dá a vitória, e nós venceremos. Nós vamos vencer Golias, nós vamos vencer a guerra. Nós estamos com Deus e Deus está conosco. Deus está com a sua vida. Eu não sei se você está atravessando por alguma guerra, se está enfrentando algum Golias, mas todos juntos estamos nesse momento enfrentando essa guerra, mas o Senhor já nos deu a vitória. Nós iremos sair dessa luta testemunhando o que Deus está fazendo na nossa vida, o que o Senhor está nos dando, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós iremos testemunhar a vitória, porque não é pelo nosso tamanho, pela nossa força, por aquilo que nós sabemos fazer, não é por isso, é pela graça do Senhor, é pela força do Senhor, é pelo poder do Senhor que iremos vencer. Ele já nos deu a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus, tomarmos a postura de Davi e nos apresentarmos à guerra e dizermos: nós já vencemos, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e todo mundo irá saber quem é Deus. Quem é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, o seu poder, a sua justiça é sobre nós,
Por isso, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O nosso Deus permanece ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser pequenos Davis que se apresentam e dizem: eu confio no Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E o Senhor está te dizendo nessa tarde: não temas, não recue. O Senhor está contigo. O Senhor está te dizendo: eu estou contigo. Eu estou no meio da sua casa. Eu estou com a sua família. Eu estou te fortalecendo. Eu já estou te dando a vitória. Então tome posse dessa palavra e acredite no Senhor. Confie na sua palavra. Confie no Senhor. Tenha fé, tenha esperança que a vitória já é sua. O Senhor está te abençoando. O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus da sua casa está contigo. Ele está conosco. Ele está guerreando por nós. E Ele está nos dando a vitória. Então acredite e tenha fé no Senhor. Não há ninguém, não há nada que seja maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior que as circunstâncias. É maior que qualquer gigante, qualquer Golias que venha se apresentar. Ele é maior que qualquer guerra. Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, é o nosso dono, é o nosso Senhor, é aquele que permanece ao nosso lado e vem ao nosso encontro, se apresentando como o nosso escudo, como a nossa fortaleza, como a nossa vitória. E eu quero encerrar essa pregação te dizendo: confia no Senhor, acredite no Senhor. Davi venceu porque o Senhor estava com ele. Nós venceremos porque nós dependemos do poder e da força do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar, nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus. E que nesse momento nós possamos tomar a atitude de Davi, de não termos medo, de lançarmos sobre Deus todo o nosso medo, de podermos orar ao nosso Pai dizendo: eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor está presente na minha vida, porque mesmo tendo chorado, mesmo me desanimando, tendo medo das circunstâncias, eu confio no Senhor. E o Senhor está conosco, o Senhor está na sua casa. Ore o nosso Deus, feche os seus olhos e permaneça na palavra do nosso Deus, que a sua fé permanece inabalável, na certeza que o Senhor já te deu a vitória, que o Senhor foi ao seu encontro e Ele te revestiu com a armadura do seu poder, da sua graça, com o capacete da sua esperança. O Senhor está contigo, você está resguardado. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, nós queremos ser como Davi, ó Deus, queremos nos levantarmos na Tua presença, queremos jogar, ó Deus, lançar sobre Ti todo o nosso medo, ó Deus, todo o nosso desânimo, todas as nossas angústias, ó Pai. Nós sabemos que essa vitória já é nossa, essa guerra já está vencida. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, Ele que caminha ao nosso lado, é Ele que é o nosso escudo. Oh Deus, nós queremos estar contigo, Deus. Oh Pai, nós queremos caminhar ao Teu lado, Deus. Nós queremos nos apresentar, tendo a certeza no nosso coração, oh Pai, que o Senhor é quem nos dá a vitória, que é Ele que caminha ao nosso lado, que é o Senhor que nos fortalece, que é o Senhor que vence o Golias, é o Senhor que vence a guerra, é o Senhor que está ao nosso lado, nos firmando os nossos pés, nos dando tudo quanto nós precisamos para atravessar por essa circunstância, oh Deus. Oh Senhor, nós confiamos na Tua
palavra, nós confiamos no teu poder, nós confiamos em ti, ó Deus. Queremos confiar, ó Pai, na tua mão poderosa que vai à frente abrindo caminho, ó Deus. Queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos, colocamos a nossa vida, a nossa casa nas tuas mãos, te entregamos o controle, ó Deus. Ó Deus, nós queremos nos firmar na tua palavra, ter fé, ter esperança, confiar no Senhor, que o Senhor possa nos segurar pela mão, que o Senhor possa nos mostrar o caminho que devemos seguir, que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, seja o nosso escudo, seja a nossa rocha forte, ó Pai. Ó Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa nossa casa, ó Deus, abençoa, ó Deus, todos os nossos seres queridos, nos abençoa, derrama sobre nós da tua graça. Nesse momento queremos te louvar, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos segurou pela mão, o Senhor entrou com providência, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, nos rendemos a ti, ó Deus. Nós, ó Pai, queremos nos render diante de ti, declarando que só o Senhor é o dono do poder, é o dono da justiça, é o dono da vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque estamos contigo, porque caminhamos ao teu lado, porque o Senhor caminha conosco. Seja conosco, Deus, venha nos abençoar. Entra em cada casa com a tua graça, ó Deus. Fortalece cada coração, tira todo medo, tira toda angústia, ó Deus. Coloca aquela paz que excede todo entendimento humano, Deus. Coloca a certeza no nosso coração que o Senhor já nos deu a vitória, que o Senhor permaneça ao nosso lado. Deus, seja conosco hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor possa continuar te abençoando, guardando da sua vida, da sua casa e da sua família. E que você possa continuar com a certeza no seu coração que Deus está contigo, que Ele não te abandona. E Ele já nos deu a vitória, no nome de Jesus. Que você possa continuar acompanhando todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Nós temos preparados mensagens de Deus para o seu coração, para a edificação das nossas vidas. Então nos acompanha, faça parte das nossas atividades. Hoje mais à noite nós teremos um encontro de bate-papo para podermos falar sobre a Bíblia com o nosso pastor Pontes, o professor Luciano e o pastor Silas. Estarão falando sobre o livro de Oséias, capítulo 14. Que você possa se achegar e fazer parte desse momento e ser abençoado no nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus Cristo, Filho, e a bênção do Espírito Santo seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, com a sua família, com a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E eu te mando um abraço grande no seu coração. Muito obrigada por fazer parte desse momento. No nome de Jesus. Deus nos abençoe.